Olá pessoal, eu sou o professor Daniel Furtado e esta é mais uma videoaula da disciplina Programação para a Internet. O objetivo desta aula é apresentar conceitos e recursos fundamentais sobre como adicionar interatividade a uma página web utilizando a linguagem JavaScript. Então, para começar, o que é JavaScript? JavaScript é uma linguagem de programação dinâmica que é comumente utilizada para prover interatividade e dinamismo aos websites. Então, enquanto o HTML se preocupa com o conteúdo de uma página web e a CSS se preocupa com os aspectos visuais de apresentação desse conteúdo, no JavaScript eu consigo programar a parte de comportamento da página, ou seja, o que vai acontecer, né, com a página na ocorrência de eventos. Então, isso é feito, muitas vezes, pela manipulação da árvore DOM. JavaScript é comumente referenciada também como JS, né, ou JS. A linguagem JavaScript é comumente executada do lado do cliente, pelo navegador de internet. Isso significa que o navegador de internet, né, interpreta um script feito em JavaScript. Não é necessário explicitamente compilar esse script, embora o navegador também faça um processo de compilação rápida antes de interpretar o conteúdo JavaScript. Entretanto, é possível executar JavaScript também no lado do servidor, usando ferramentas como, por exemplo, Node.js. É importante não confundir JavaScript com a linguagem de programação Java. O JavaScript não é nenhuma variação ou extensão da linguagem Java. Quando se fala de JavaScript, se ouve também o termo ECMAScript. Então, para a gente entender a diferença, eu preciso primeiramente falar sobre a ECMA International, que é uma organização internacional que desenvolve padrões relacionados a tecnologias. Então, ECMAScript é uma linguagem padronizada, é uma especificação desenvolvida pela ECMA Internacional. Mais especificamente, o nome do padrão, né, que define a ECMAScript é o ECMA 262. Então, JavaScript é uma linguagem, né, é uma implementação da linguagem padronizada ECMAScript. Então, enquanto a ECMAScript define aspectos centrais da linguagem, né, como que tem que ser a linguagem de script, como que ela deve ser implementada, JavaScript implementa esses aspectos centrais, porém há recursos adicionais da linguagem JavaScript que não são especificados no padrão, na especificação ECMAScript. Por exemplo, os recursos relacionados à manipulação da estrutura DOM. Existem inclusive outras implementações da ECMAScript, como a JScript e a ActionScript. JavaScript foi originalmente desenvolvida por Brendan Eich da Netscape, antes de ser uma linguagem seguindo o padrão da ECMAScript. Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, de uma página HTML simples, e eu tenho à direita uma árvore representando a estrutura DOM. Então, quando um navegador de internet carrega uma página web, ele monta uma estrutura de dados internamente correspondente à estrutura do documento HTML. Então, cada elemento da página HTML, né, vai ser representado como um objeto nessa estrutura, chamada árvore DOM. Inclusive, né, eu tenho outros objetos representados na árvore, até mesmo comentários, as partes textuais, tudo é representado nessa árvore DOM. Então, com JavaScript, eu consigo manipular essa estrutura e, consequentemente, alterar o documento HTML. Manipulando essa árvore DOM, eu consigo adicionar conteúdo aos elementos, consigo adicionar novos elementos na árvore que vão aparecer automaticamente na página HTML, consigo modificar os atributos dos elementos, consigo modificar os estilos CSS dos elementos, consigo, por exemplo, né, modificando os estilos CSS, ocultar e apresentar elementos. Inclusive, também consigo remover elementos da árvore DOM que, consequentemente, né, vão desaparecer do documento HTML. Aqui eu tenho um exemplo de uma página HTML, né, que inclui a interatividade utilizando o JavaScript. Então, esta página, reparem que ela possui várias abas, e quando eu clico em uma ou outra aba, o conteúdo é alternado, né, na página, na parte principal. Então, na verdade, aqui eu tenho o código HTML, toda a página, todo esse conteúdo aparece num único arquivo HTML, organizado em sections. Porém, eu utilizo o código JavaScript para fazer a alternância do conteúdo que vai ser exibido dinamicamente, à medida que o usuário interage com as abas.
Então aqui é um exemplo que eu vou mostrar em detalhes no final dessa aula, mas apenas para adiantar a questão da interatividade, né, que é possível de ser adicionada utilizando a linguagem JavaScript. Uma forma de adicionar código JavaScript no documento HTML é embutindo o código dentro do próprio documento. Então, por exemplo, aqui eu tenho código JavaScript embutido dentro da seção de cabeçalho da página, utilizando o elemento script. Então, tudo que está dentro script e barra script é código JavaScript, vai ser executado pelo navegador. Aqui no segundo exemplo eu tenho código JavaScript adicionado dentro da seção de corpo da página. Eu posso inclusive adicionar mais de um trecho de código JavaScript dessa forma, inclusive depois da tag /body. E uma outra forma de adicionar o código JavaScript é fazendo referência a um arquivo que tem o código JavaScript. Então isso pode ser feito com o elemento script também, em conjunto com o atributo src de source, para indicar o caminho do arquivo contendo código JavaScript. A vantagem de utilizar o arquivo à parte é que é possível compartilhar esse código com outras páginas, com outros websites. Então, de uma forma geral, né, é a maneira mais recomendada de se inserir o código JavaScript. E também, dessa forma, possibilita prover uma separação melhor entre o código JavaScript do código HTML propriamente dito. Algumas observações gerais sobre a linguagem. JavaScript é sensível a maiúsculas e minúsculas, né? Então é uma linguagem case sensitive. Declarações na linguagem podem ou não terminar com a ponto e vírgula. Os tipos das variáveis são definidos automaticamente, então não é necessário colocar o tipo da variável na definição. Comentários de linha podem ser adicionados com //, como em muitas outras linguagens, e comentários de bloco podem ser adicionados com /*, também, como acontece em outras linguagens. Estruturas condicionais e de repetição em JavaScript são similares à de linguagens tradicionais, como Java e C++. E, portanto, eu coloquei aqui apenas um resumo dessas estruturas, não vou entrar em detalhes pelo fato de ser parecido com essas outras linguagens. Para se declarar uma variável em JavaScript, eu posso utilizar a palavra reservada var. Então, declarando uma variável utilizando o var antes do nome da variável, eu consigo declarar a variável com escopo local, caso ela seja definida dentro de uma função, ou com escopo global, se essa variável for definida fora de funções. A variável declarada com var pode ser redeclarada e o valor pode ser normalmente atualizado. As variáveis definidas com o var podem ainda ser acessadas utilizando o objeto window, o nome da variável, em qualquer parte do código. Uma outra forma de declarar variável em JavaScript é utilizando a palavra reservada let. Com o let, você consegue definir uma variável, declarar a variável apenas num escopo específico, num bloco do código específico. Por exemplo, se eu definir uma variável dentro de um laço for, utilizando o let, aquela variável vai ter validade apenas dentro daquele laço e vai poder ser acessada apenas dentro daquele laço. A variável pode ser acessada e atualizada normalmente dentro do bloco em que ela é definida, porém ela não pode ser redeclarada. E uma outra forma de definir variáveis é utilizando a palavra const. É semelhante ao let, porém uma variável definida com const ela não pode ser atualizada. E, portanto, ela precisa ser inicializada no momento da declaração. Aqui eu tenho um exemplo de um código JavaScript, onde eu declaro algumas variáveis. Então percebo que eu tenho aqui uma variável de nome pi, declarada como uma constante, portanto não vai ter o valor atualizado. Tem uma variável global, soma, definida com a palavra var. Então, soma, definida dessa forma, pode ser acessada em qualquer parte do script relacionado àquela janela, e inclusive dentro de funções. Eu tenho aqui também a variável i definida dentro do for, então ela só vai poder ser acessada no contexto do laço for. Eu tenho aqui depois um bloco de código, um if. Dentro desse if eu declaro uma variável de nome k usando o let. Essa variável k, definida com o let, ela vai poder ser acessada apenas dentro dessa parte do if. Aqui eu tenho um exemplo, pessoal, com um código JavaScript bastante simples, que foi adicionado dentro do body da página, apenas para ilustrar essa declaração de variáveis e também para ilustrar
a interface do navegador para a depuração do código JavaScript, que é algo muito importante de se conhecer. Inclusive, eu tenho nessa página 2 trechos de código JavaScript. Tem um trecho aqui, depois tem um código HTML e outro trecho, apenas para mostrar que é possível adicionar, eventualmente, trechos diferentes de código JavaScript. Observem que eu estou declarando aqui variáveis com let. Tenho aqui uma variável constante, o d. Aqui no navegador, do lado direito, com a página sendo aberta, se eu pressionar F12, o navegador mostra uma interface onde eu posso ver o código e, eventualmente, executar esse código JavaScript passo a passo. Isso é muito importante para identificar eventuais problemas no código. Então, aqui na aba Source, eu seleciono o nome do arquivo, eu consigo ver aqui o código. Se eu clicar aqui na linha do lado de um código, de uma parte específica onde eu quero interromper a execução, eu consigo parar a execução desse código nesse ponto e, a partir daí, executar passo a passo. Então, a partir de agora, se eu recarregar a página dando F5, o navegador vai recarregar a página e, quando ele chegar nesse ponto aqui, eu estou parando a execução. E agora eu consigo acompanhar a execução passo a passo. Então, se eu apertar F10, eu vou executar linha a linha desse código JavaScript. Inclusive, aqui na própria interface, eu consigo acompanhar o valor das variáveis. Então, por exemplo, aqui na seção What, se eu registrar um nome de variável, eu consigo acompanhar o valor daquela variável ao longo da execução desse código. Eu tenho, inclusive, aqui outras abas que me permitem também ver os valores das variáveis. Então, continuando aqui na execução, agora eu tenho, por exemplo, aqui a variável b sendo definida, aparece o valor dela aqui do lado. Observem que essas variáveis aqui, elas são definidas a nível do script. Tenho a variável d, acabei de executar, tenho o valor armazenado, aqui menos 8. Eu estou utilizando agora uma chamada ao método log do objeto console. Console.log é uma forma de se registrar informações usando a janela de console do navegador. Então, essa informação registrada aqui, esse texto, ele pode ser acessado clicando aqui na janela console. Então, o valor do discriminante é menos 8. Continuando a execução desse código, eu tenho uma variável global aqui definida de nome e com o valor true, então uma variável booleana. Eu tenho também uma variável f, também global, definida com o var, com o texto programação para a internet. Então, f é uma variável do tipo string. Aqui do lado, na interface, se eu acessar a aba global, eu consigo ver que essas variáveis aparecem como sendo globais e, portanto, elas podem ser acessadas de qualquer parte do código JavaScript, inclusive dentro de funções. E agora eu tenho aqui novamente um código if e a variável k definida dentro desse if. Observem que aparece aqui na interface como k sendo uma variável de bloco, ou seja, ela tem validade apenas dentro desse bloco. Continuando a execução, percebam que eu tenho um outro trecho de código JavaScript, ele vai ser executado agora. Então, por exemplo, aqui eu estou acessando a variável global f e também tenho essa variável sendo acessada utilizando o objeto window, window.f. Então está aqui. Além do console.log, existem várias outras formas de prover entrada e saída em JavaScript. Usando o document.alert, você consegue apresentar uma mensagem de texto numa janelinha para o usuário com o botão OK. Usando document.write, é possível escrever no documento HTML propriamente dito, alterando o conteúdo do documento. Window.confirm me permite apresentar uma janelinha para o usuário, vai aparecer um botão OK e cancelar. E o window.prompt, que me permite apresentar uma janelinha para o usuário com um campo para entrada de dados. No JavaScript existem 3 objetos muito importantes, que são os objetos Window, Navigator e Document. O objeto Window, ele representa a aba do navegador propriamente dita, a aba que contém a página sendo carregada. Através desse objeto, eu consigo obter várias informações relativas à janela, à aba propriamente dita. Por exemplo, eu consigo obter a largura e a altura da aba do navegador, usando o window.innerWidth
e window.innerHeight, essas propriedades do objeto. Eu consigo, por exemplo, executar ações relacionadas também à aba, se o usuário eventualmente fechar a aba, ou executar uma ação assim que o documento for totalmente carregado naquela aba. O objeto Navigator representa o navegador de internet propriamente dito, né, o browser. E através dele eu consigo obter e trabalhar com informações a nível do navegador. Por exemplo, eu consigo saber qual é o layout do teclado, obter e trabalhar com informações de geolocalização, de memória. E o objeto Document me permite, né, obter informações relacionadas ao documento HTML propriamente dito, que está carregado na aba do navegador. Então, esse objeto representa o documento HTML como um todo carregado na aba. Por meio dele, eu consigo ter acesso à estrutura DOM, né, para manipular os elementos da página dinamicamente. Declaração de funções em JavaScript. Então, uma função pode ser declarada em JavaScript da forma tradicional, colocando-se a palavra function, seguido do nome da função e os parâmetros entre parênteses. Né? Não precisa colocar os tipos dos parâmetros. E as operações da função são definidas entre chaves. Aqui, por exemplo, eu tenho uma função max, que calcula o maior de dois valores, né, e retorna esse maior valor. Depois de definida a função, né, eu tenho aqui um exemplo ilustrando como eu faço, né, a chamada dessa função, que segue a sintaxe parecida com outras linguagens de programação. Então, let maior igual a max 2,5. Quando eu não utilizo a palavra return dentro da função, automaticamente o JavaScript vai devolver o valor undefined. Funções são muito utilizadas em JavaScript para tratar eventos. Então, a intenção é executar um código da função na ocorrência de um determinado evento. Existem duas formas principais de fazer isso. Eu posso utilizar as chamadas propriedades de tratamento de evento para indicar uma função que deve ser executada na ocorrência de um dado evento. Aqui eu tenho, por exemplo, window.onload igual função inicia página. Então, onload é uma propriedade do objeto window. E é uma propriedade de tratamento de evento. Isso significa que eu posso indicar ali o nome de uma função e essa função vai ser executada automaticamente quando ocorrer um evento load naquele objeto. Ou seja, basicamente, nesse caso, quando a página terminar de ser carregada, ou quando todos os recursos da página forem carregados, esse evento vai ser disparado e essa função vai ser executada. Uma outra forma de associar uma função que vai tratar um determinado evento que pode ocorrer num objeto, é utilizando o método addEventListener. Então, utilizando esse método, eu consigo adicionar uma função, né, que vai ser executada na ocorrência de um evento naquele objeto. Então, eu poderia utilizar aqui de forma similar, de forma correspondente ao primeiro caso, window.addEventListener, e como parâmetro do addEventListener, o primeiro parâmetro eu informo o nome do evento, e o segundo parâmetro, eu informo o nome da função que vai ser executada na ocorrência desse evento. Então percebam que aqui o nome do evento, neste caso, é load, que é diferente do onload que foi colocado lá usando a propriedade. Então a propriedade de tratamento de evento se chama onload, e o evento propriamente dito se chama load. Então quando eu uso o addEventListener, eu tenho que colocar o nome do evento, né, e posteriormente indicar a função que vai tratar esse evento. Uma vantagem de se utilizar o addEventListener é que você pode, por exemplo, indicar mais de uma função para tratar o evento. Se você adicionar mais de uma função, todas as funções adicionadas vão ser executadas na ocorrência daquele evento no objeto. Enquanto que com a propriedade do objeto, você só consegue indicar, né, de uma vez uma única função que vai tratar o evento. Quando a gente utiliza funções para tratar eventos, você tem duas possibilidades. Você pode definir a função da forma tradicional e indicar o nome dessa função usando uma propriedade de tratamento de evento, como eu mostrei agora há pouco, que é ilustrado aqui. Então essa função é definida e depois eu indico ela como um valor para o onload. Eu também posso já indicar essa função e definir a função tudo de uma vez no momento de indicar essa função como valor da propriedade, é o que está sendo feito agora. Então, window.onload igual function e o código da função. Então, nesse caso aqui, a função é fornecida
sem prover o nome. Então percebam que eu não tenho o nome da função. Só tenho function, espaço e os parâmetros da função. Então essa função definida dessa forma ela é chamada de função anônima, né, porque eu não tenho o nome dela. Então essa é uma sintaxe que pode prover, né, maior praticidade na hora de indicar as funções que vão tratar os eventos, porque você consegue fazer as duas coisas já de uma vez. Uma outra maneira que pode ser bastante prática para se definir funções em algumas situações é utilizando a expressão que é chamada de arrow function, que é um igual e um maior. Então, dessa forma, eu consigo definir uma função sem utilizar a palavra function, bastando utilizar essa expressão igual maior. É importante mencionar que essa definição ela tem os momentos em que ela realmente pode ser prática, mas ela não substitui a definição de funções, das funções tradicionais em todas as situações. Aqui eu tenho um exemplo. Ao invés de utilizar, né, o window.onload igual a function, indicando uma função anônima ali para tratar o evento load no objeto window, eu posso usar a notação where function, onde, usando essa notação, eu não tenho a palavra function. Então, simplesmente tenho abre e fecha parênteses, depois eu tenho essa setinha, né, o igual maior, seguido do código da função propriamente dita. Então, eu só tenho aqui a economia da palavra function. Quando o código da função se resume a uma única declaração, eu posso inclusive omitir o abre e fecha chaves, como nesse exemplo aqui. Então, window.onload igual, abre e fecha parênteses, a setinha, e eu tenho ali diretamente alert, página carregada. Então, esse código, né, vai ser executado assim que a página for carregada. Vai aparecer uma janelinha com essa mensagem para o usuário. E eu posso, inclusive, utilizando a expressão, né, where function, colocar parâmetros também, se for necessário. Então, basta colocar esses parâmetros entre os parênteses. Como nesse exemplo aqui, eu estou colocando um parâmetro e, que representa o objeto do evento. Depois eu vou falar, né, mais em detalhes sobre esse objeto. E nesse código alert eu estou fazendo uso desse parâmetro. Aqui eu tenho um terceiro exemplo do arrow function. Percebam que agora eu tenho apenas um único parâmetro e nesse caso nem foi preciso utilizar os parênteses. Então eu tenho uma sintaxe realmente muito enxuta, né? Window.onload igual e, representando o parâmetro da função, setinha e a única operação da função. Neste slide eu coloquei os operadores aritméticos, relacionais e lógicos da linguagem JavaScript. A maior parte desses operadores é similar a linguagens tradicionais, como C++ e Java. Então eu não vou, né, entrar em detalhes, mencionar cada um desses operadores. Eu apenas vou fazer algumas observações sobre alguns deles. Por exemplo, o operador mais deve ser utilizado com bastante cuidado, porque ele pode ser utilizado tanto para somar quanto para concatenar strings. Isso vai depender dos operandos. Se um operando do mais é uma string, então o outro vai ser convertido para string também, e ele vai atuar como um concatenador de strings. Porém, se os dois operandos são numéricos, então o mais vai ser utilizado para efetuar uma soma. Aqui eu coloquei um exemplo para ilustrar esse processo. X igual 5 mais 5, então são dois números, ele vai somar, o resultado, né, vai ser 10. Mas se você tiver uma expressão como y igual a string 5 mais 5, então nesse caso ele vai converter o número 5 para uma string e vai concatenar, o resultado disso vai ser a string 55. É um detalhe muito importante, pessoal, porque dependendo do contexto, se você coloca esse operador em estruturas condicionais, como if, o resultado, se você não souber desse comportamento, né, pode ser bem diferente do que eventualmente se imagina ou se deseja. Com o operador igual igual, nós temos uma comparação apenas dos valores. Isso significa que se os operandos forem de tipos diferentes, haverá uma conversão e os resultados serão comparados. Se você utilizar o operador 3 iguais, então nós temos uma comparação não só do valor, mas também do tipo dos operandos. Então toda vez que você tiver operandos de tipos diferentes, o resultado da comparação com 3 iguais vai ser falso. Aqui eu tenho alguns exemplos. Por exemplo, se você comparar 1 igual a true, com dois iguais, o resultado vai ser verdadeiro, porque nesse caso, você tem operandos de tipos diferentes, né? O true, que é booleano, vai ser convertido para 1, e o resultado da comparação vai ser verdadeira. Agora, usando 3 iguais, 1 igual a true, vai retornar falso, porque os operandos são de tipos diferentes.
Supondo que você tem uma string e um valor. 10 igual a 10, string 10, vai retornar verdadeiro, né? Porque o número 10 vai ser convertido numa string e a comparação vai retornar verdadeira. Mas se você utilizar 3 iguais, então essa comparação vai ser falsa. Vetores em JavaScript. Para se definir vetores em JavaScript, eu posso utilizar a notação colocando os elementos entre colchetes. Então, aqui eu estou criando um vetor de nome pares e já inicializando esse vetor com os valores 2, 4, 6 e 8. Então, os elementos do vetor são separados por vírgula. O primeiro elemento do vetor tem índice 0. Então, se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu posso colocar o nome do vetor e o índice entre colchete, como acontece na maioria das linguagens. É importante notar que vetores em JavaScript são tratados como objetos. Isso significa que eu posso utilizar, por exemplo, algumas propriedades, como a propriedade length para obter o tamanho do vetor, que é a quantidade de elementos do vetor. Eu posso, em JavaScript, ter vetores com elementos de tipos diferentes, como estou mostrando aqui nesse exemplo. Também posso, eventualmente, declarar um vetor e já iniciá-lo com vazio. Posteriormente, eu posso adicionar elementos a esses vetores. Agora eu vou mostrar algumas formas de percorrer vetores em JavaScript. Por exemplo, eu posso usar o código tradicional com a estrutura for para percorrer esse vetor e acessar os elementos individualmente. Aqui eu tenho for i variando de 0 e menor que o tamanho do vetor e mais. Então eu simplesmente mostro na janelinha do console do navegador cada item do vetor da forma tradicional. Eu posso também utilizar no JavaScript a estrutura for com o of, let variável of, nome de um vetor. Então, nesse caso aqui, eu consigo, digamos, percorrer esse vetor usando um for mais simples. Então, o let item, o item é uma variável que você está definindo, que vai receber, ao longo do for, cada um dos elementos do vetor. Então, para cada item do vetor pares, executa um código em cima desse item. Uma outra forma de percorrer um vetor, acessando seus elementos, é por meio do método forEach, do objeto vetor. Então aqui, por exemplo, eu tenho um vetor pares definido da mesma forma, e estou utilizando o método forEach para percorrer esse vetor e aplicar uma função para cada elemento desse vetor. Então, percebam que eu estou passando aqui como argumento para o forEach uma função anônima. Então, function, elemento, e aí eu tenho um código. Então, esse elemento ele vai receber dinamicamente, ao longo da execução desse código, cada um dos elementos do vetor. E dentro ali eu tenho um código que vai processar esse elemento de alguma forma. Também é muito comum utilizar o arrow function para indicar essa função que vai ser aplicada a cada elemento do vetor, de uma forma mais prática e escrevendo menos código. Se a função que eu pretendo aplicar para cada elemento do vetor possui uma única declaração, então isso pode ser feito de uma forma bastante simples, com uma única linha de código, como eu mostro aqui nesse exemplo. Então, pares.forEach, elemento, setinha, console.log, elemento. Então, basicamente, eu estou aplicando esse console.log a cada elemento do vetor. Numa única linha, eu consigo processar elemento por elemento do vetor dessa forma. Como vetores são tratados em JavaScript como objeto, eu tenho à disposição uma série de métodos e propriedades que me permitem manipular esses vetores de uma forma bastante fácil. Então, supondo que eu tenha um vetor de nome vogais, E, I e O, com 3 elementos, eu posso usar o método push para acrescentar um novo elemento no final desse vetor. Posso usar o método pop para remover um elemento do final do vetor. Posso usar o método unshift para acrescentar um elemento no início do vetor. Posso usar o método shift para remover o primeiro elemento do vetor e retornar esse valor removido. Posso utilizar o método indexOf, que me permite encontrar a posição da primeira ocorrência daquele elemento dentro do vetor, se houver, ou -1, caso o elemento não esteja no vetor. E posso utilizar, por exemplo, a propriedade length, que eu já mostrei anteriormente, para descobrir a quantidade de elementos do vetor. Strings podem ser definidas em JavaScript utilizando aspas simples ou aspas duplas. Então aqui eu tenho um exemplo, let message msg igual e uma string. Depois que você define uma string, é possível acessar
cada caractere da string da forma tradicional, colocando o índice entre colchetes, depois o nome da string, ou utilizando o método shareAt. Então, strings também são tratadas como objetos em JavaScript. Quando eventualmente você precisa acrescentar caracteres especiais na string, é preciso utilizar o contrabarra, para fazer o escape desse caractere. Como aqui no exemplo It's Alright, o caractere aspas é inserido como parte da string. Existem várias outras propriedades e métodos para a manipulação de strings. Eu não vou entrar em detalhes, mas em algumas situações podem ser muito importantes, como a substr para calcular uma substring, a split para dividir uma string, por exemplo, com base num caractere de separação, dentre muitos outros. Em JavaScript há um tipo simples de objeto, conhecido como Plain Object ou POJO, que é bastante fácil de ser declarado, normalmente se cria para armazenar apenas dados. Esses objetos são definidos utilizando os caracteres de chaves, e dentro das chaves se coloca uma lista de pares do tipo propriedade, valor, propriedade, valor. Então, esse tipo de objeto ele é definido como sendo uma instância da classe Object. Aqui eu tenho um exemplo de um objeto desse tipo. Então, vejam que estou declarando um objeto de nome carro, contendo uma série de propriedades. O nome da propriedade seguido do valor da propriedade. Então, modelo Fusca, ano 1970, cor e a potência do motor. Uma vez definido esse objeto simples dessa forma, eu posso acessar as propriedades desse objeto de forma bem simples. Colocando, por exemplo, neste caso, carro.ano para acessar a propriedade ano. Se você tiver propriedades com caracteres especiais como o traço, nesse caso vai ser preciso usar a notação de colchetes. Então eu poderia acessar ali o motor HP colocando carro e entre colchetes o nome motor-HP da forma como foi definido na propriedade. Bom, então como eu havia dito, pessoal, uma página HTML, um documento HTML, os elementos são adicionados de forma hierárquica. Então aqui nessa página eu tenho, por exemplo, o elemento head, que é tido como elemento filho do HTML. Dentro do head eu tenho os elementos meta e title, que são filhos do elemento head. Os elementos head e body são tidos como irmãos, porque são filhos do mesmo pai, que é o elemento HTML. E quando o navegador processa esse documento HTML, ele monta essa estrutura de dados internamente para representar o documento HTML. Então, cada parte desse documento vai se tornar um nó numa estrutura do tipo árvore, que é a chamada árvore DOM. DOM vem de Document Object Model, modelo de objeto de documento. Então, dentro dessa árvore, eu tenho vários tipos de nós, vários tipos de objetos. Por exemplo, eu tenho um nó que representa o elemento propriamente dito, é um nó do tipo elemento. Posso ter nessa árvore, inclusive, nós representando o conteúdo dos elementos, por exemplo, nós do tipo texto, são nós textuais. Inclusive os comentários, se eventualmente estiver no documento HTML, eles são representados na estrutura DOM na forma de um nó também, um nó do tipo comment. Então ele também pode ser processado dinamicamente utilizando o JavaScript. Nessa estrutura, muitas vezes se fala em nó raiz ou nó root, que corresponde à representação do nó do elemento HTML. O termo nó filho é utilizado para indicar o objeto que representa um elemento que é filho de um pai. O nó pai é uma forma de referenciar ao objeto correspondente ao elemento pai de um outro elemento. Muitas vezes se fala de nós irmãos também, que é uma forma de referenciar os objetos correspondentes a elementos que são filhos do mesmo pai. Bom, em toda essa estrutura da árvore, todos esses objetos que fazem parte da árvore, todos esses nós, eles são manipulados, podem ser manipulados com JavaScript. Então existe uma coleção de métodos e propriedades que provê o acesso e a manipulação desses nós da árvore. Quando você manipula, você vai, consequentemente, refletir na página HTML correspondente. Um desses métodos é o método querySelector, que me permite buscar um nó da árvore DOM correspondente a um elemento HTML da página, com base numa string de seleção CSS. Então o método recebe uma string de seleção CSS e retorna o primeiro nó da árvore DOM que atende a essa seleção.
Se não tiver correspondência nenhuma, o método vai devolver null. Se eventualmente você colocar pseudoelementos na string de seleção, também nenhum método é retornado nesse caso. Aqui eu tenho um exemplo do método querySelector. Então, se você colocar, por exemplo, document.querySelector H1, então o resultado disso vai ser, ele vai selecionar o primeiro elemento que atende essa seleção, ou seja, como eu tenho um seletor CSS ali de elemento, H1, ele vai retornar o objeto da árvore DOM correspondente ao primeiro H1 da página. Eu posso fazer qualquer operação com esse objeto depois usando a linguagem. Aqui eu tenho um outro exemplo, utilizando o querySelector para selecionar um objeto da árvore DOM, utilizando o seletor de ID da CSS. Então, querySelector, cerquilha imagem logo, ele vai retornar o objeto da árvore DOM correspondente ao elemento da página HTML que tem o ID de nome imagem logo. Nesse terceiro exemplo, eu tenho o querySelector com o seletor UL maior LI. Então ele vai retornar o primeiro elemento que atende a essa string de seleção CSS, ou seja, ele vai retornar o primeiro item de lista, o primeiro LI, que é filho do primeiro UL. Eu posso fazer qualquer processamento com esse elemento, com esse nó. É claro que aqui são só alguns exemplos. Você pode utilizar o querySelector com toda a flexibilidade, assim como você utiliza os seletores CSS, para buscar os nós na estrutura DOM correspondente a esses elementos que atendem à seleção CSS. Aqui eu tenho uma página de exemplo para ilustrar o querySelector. Nesta minha página eu tenho apenas um título. Quando eu clico nesse título, o texto é alterado. Então eu acabei de fazer uma mudança, uma alteração na estrutura DOM, utilizando o JavaScript. Agora vejam o código, pessoal. O código JavaScript é bastante simples. Eu estou utilizando o addEventListener para associar uma função JavaScript que vai ser executada assim que a estrutura DOM da página for carregada. Então eu estou utilizando o evento DOM_CONTENT_LOADED. E seguindo o código desta forma, eu garanto que o meu processamento da estrutura DOM ele só vai ser realizado de fato depois que a estrutura foi carregada pelo navegador. Então se eu colocasse esse código aqui solto dentro do script, eventualmente ele poderia até funcionar, mas em algumas situações existe a possibilidade desse código tentar modificar a estrutura DOM sem que ela seja totalmente carregada. E a minha função propriamente dita, observem que eu tenho na primeira linha dentro da função anônima, eu estou utilizando o querySelector, buscando o primeiro elemento H1, ou seja, vai buscar o nó na estrutura DOM correspondente ao primeiro H1 da minha página. A minha página só tem um elemento H1. E aqui eu tenho a variável armazenando, então, uma referência para esse nó. E agora eu estou adicionando aqui uma função que vai ser executada na ocorrência do evento click nesse nó, ou seja, na ocorrência do evento click no título. Então esse nó aqui representa o título H1. O que vai ser executado quando ocorrer o clique no nó? Essa função anônima, a propriedade textContent do nó me permite alterar o conteúdo textual do nó. Então, alterando, jogando esse valor aqui para a propriedade, eu consigo mudar o conteúdo do título. E é por isso que eu tenho a alteração na página HTML. Existem outras formas de alterar esse conteúdo. Esta é apenas uma delas. Ao longo da aula eu vou falar de outras formas. Pessoal, esse método querySelector que eu acabei de apresentar, ele retorna o nó da árvore DOM correspondente ao primeiro elemento HTML que atende à string de seleção CSS. Porém, em algumas situações eu posso precisar trabalhar não só com o primeiro, mas com todos os elementos que atendem. Então o método querySelectAll me permite fazer isso. Então esse método aceita uma string de seleção CSS e ele retorna uma lista contendo todos os nós da árvore DOM correspondente aos elementos que atendem à seleção da string CSS. Ou null, caso não haja nenhuma correspondência. Aqui eu tenho um exemplo de uso do querySelectAll. Então agora, supondo que o meu documento HTML tenha vários títulos H1, então querySelectAll, eu vou ter acesso a uma lista de todos os nós correspondentes a todos os elementos H1 da página. Eu posso, eventualmente, adicionar um código para manipular cada um desses nós, consequentemente afetando ou acessando cada um dos títulos H1. Então esse for aqui faz isso.
for let node of nodes H1, e eu simplesmente estou mostrando, né, o conteúdo do nó, o conteúdo do título na janela de console do navegador. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar o Query Selector All. Reparem que agora eu tenho 4 títulos na minha página, porém quando eu clico no primeiro título, eu consigo alterar todos os demais. Agora vejam o código JavaScript. Assim que a árvore DOM é carregada, essa função aqui vai ser executada. Então eu estou selecionando o primeiro título e adicionando aqui a execução de uma função no evento click desse primeiro título. Agora, essa função altera o conteúdo dos títulos H1, por sua vez, ela utiliza o Query Selector All. Então aqui todos os nós, né, correspondentes a todos os títulos H1, são retornados na forma de uma lista de nós. E usando esse for, observe que eu estou acessando nó por nó dessa lista e alterando o conteúdo desse nó com a propriedade TextContent, mudando o texto do título. Pessoal, os métodos Query Selector e Query Selector All são muito utilizados porque eles são muito versáteis, né? Uma vez que é possível selecionar elementos de diferentes formas utilizando apenas, né, os seletores da CSS. Então, se você conhece bem as formas de seleção da CSS, você consegue utilizar esses métodos para selecionar diferentes tipos de elementos, né, e, consequentemente, dos nós respectivos na árvore. Porém, há várias outras formas de selecionar, né, os nós com base nos elementos também. O método getElementsById, por exemplo, me permite resgatar o nó da árvore, né, dado o ID do elemento. O método getElementsByName, né, me permite buscar os elementos pelo valor do atributo name, então ele retorna a coleção dos nós. O método getElementsByTagName me permite buscar os elementos pelo nome da tag HTML, como img, h1, ele também vai retornar uma coleção dos nós correspondente a esses elementos. O método getElementsByClassName, né, me permite buscar os elementos dado o valor do atributo class do elemento, também retorna uma coleção de nós. No exemplo que eu mostrei agora há pouco, eu utilizei a propriedade TextContent para alterar o título da página, mas existem outras propriedades similares que permitem alterar o conteúdo do elemento, né, usando a programação. Essas propriedades são TextContent, InnerText e InnerHTML. Quando você acessa a propriedade TextContent, se o conteúdo do elemento é apenas textual, então esse texto vai ser retornado. Porém, se o elemento possui filhos, então o resultado vai ser a concatenação do TextContent de todos os filhos. Então, por exemplo, se você tiver um elemento div, dentro desse div você tem uma lista, o L, né, e dentro de cada LI você tem um texto, então o resultado do TextContent do elemento div vai ser, né, a concatenação de todos esses textos, de todos os LIs. Uma alteração do valor do TextContent vai remover, né, todos esses filhos e, eventualmente, vai ser substituído por o texto que estiver sendo alterado. A propriedade InnerText é parecida com a propriedade TextContent, porém leva em consideração o estilo CSS. Então, se você acessar a propriedade InnerText, né, nessa propriedade não vai ser retornado conteúdo relativo a elementos que não aparecem na página. Por exemplo, se você tiver como conteúdo um spam e esse spam estiver oculto, então o texto dentro desse spam não vai ser retornado no InnerText do elemento no qual o spam faz parte. Quando você acessa a propriedade InnerHTML do elemento, você vai ter acesso ao conteúdo não apenas textual, mas também, né, ao texto relativo às tags HTML. Então, se eventualmente você alterar, né, a propriedade InnerHTML, esse novo valor ele vai ser avaliado pelo navegador, porque se houver código HTML ali dentro, o navegador vai processar esse código HTML e eventualmente vai, inclusive, adicionar novos nós na árvore, né, correspondente a tags HTML dentro desse texto que está sendo alterado. Por causa disso, essa propriedade deve ser utilizada com cuidado e atenção, porque existe a possibilidade, em alguns casos, né, de ataques do tipo XSS. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo para ilustrar melhor a diferença entre as propriedades TextContent, InnerText e InnerHTML. Então eu tenho uma página contendo apenas um título, porém no meu código HTML, reparem que eu tenho aqui meu H1, um texto, eu tenho um spam dentro do H1. E esse spam tem um código CSS inline com display none, ou seja, esse texto está oculto. E no meu código JavaScript, eu estou imprimindo na janela de console do navegador
o conteúdo das propriedades text content, inner text e inner HTML do objeto, do nó, correspondente ao meu título HTML. Então observem, se eu abrir aqui na janela, né, apertando F12, escolhendo a aba console, eu consigo ver o resultado, né, dessas propriedades. Observem que o valor apresentado para a propriedade text content é o conteúdo textual por completo dentro do título, inclusive a parte que está oculta. Então texto, título com texto oculto. Com o inner text, reparem que eu tenho apenas o conteúdo visível. Então essa parte do span que está oculta simplesmente não aparece, né, não é retornado pelo inner text. Já a propriedade inner HTML inclui todo o conteúdo, a parte textual e também a parte que contém, né, as tags HTML. Agora eu tenho um exemplo similar com o objetivo de mostrar a alteração dessas propriedades. Eu tenho 3 títulos na página, um botão, então 3 títulos H1, um botão. Quando esse botão é acionado, eu tenho aqui a execução de uma função de nome altera conteúdo do título, né, que está sendo associado ao clique do botão. E essa função, por sua vez, observem que eu estou utilizando aqui o Query Selector All, H1, então eu vou acessar todos os nós correspondentes a todos os títulos H1, e dentro dessa função eu estou definindo uma nova string que vai ser o novo conteúdo desses títulos. Essa string tem um texto, incluindo dentro desse texto um spam com código CSS inline color red. E esse texto que eu estou armazenando aqui na variável novo conteúdo, ele é então colocado usando cada uma das propriedades para cada um dos títulos. Então, se eu clicar no botão alterar conteúdo, observem o resultado, pessoal. Observem que quando eu utilizo o text content e o inner text para fornecer esse novo conteúdo, o conteúdo propriamente dito ele é tratado como um texto, textual. Já quando eu uso o inner HTML, o conteúdo ele é processado e avaliado considerando o código HTML. Então esse elemento spam com esse código CSS inline ele foi avaliado pelo navegador. E o resultado disso é que o terceiro título foi alterado, né, com a permanência do título e o texto aqui do spam em vermelho. Agora eu tenho uma variação desse exemplo, contendo os 3 títulos da mesma forma, 3 títulos H1, porém eu tenho um campo de texto e um botão. Então tem um campo input, type text e um botão. Quando esse botão é pressionado, eu coloquei aqui uma função, né, para tratar o evento clique no botão. Dentro dessa função altera conteúdo título, eu faço a seleção de todos os elementos H1 usando Query Selector All. Eu faço a seleção também aqui do campo input. No Query Selector Input, ele vai selecionar o primeiro input que tem na página, ponto value, e a propriedade value me dá acesso ao conteúdo do campo textual do formulário. Então, eu estou armazenando aqui o conteúdo do campo nessa variável novo conteúdo. E, basicamente, eu estou adicionando nos títulos, né, usando as 3 propriedades, esse novo conteúdo. O objetivo aqui é mostrar, pessoal, a possibilidade de eventualmente inserir um código indesejado utilizando campos de formulário e a propriedade inner HTML. Então, por exemplo, se eu colocar um texto qualquer aqui, quando eu clico em alterar, percebam que, né, os 3 títulos, o conteúdo dos títulos foi alterado. Agora, se eu colocar um texto tentando injetar um código JavaScript com a intenção de que esse código seja executado ao atribuir um novo valor usando a propriedade inner HTML, será que esse alert vai ser executado e vai apresentar na página? Bom, esse código não foi executado porque HTML5 especifica que a tag script não deve ser executada em conteúdo inserido com o inner HTML. Então, nesse aspecto, é uma proteção. Porém, se eu inserir aqui uma tag, por exemplo, img, com o caminho da imagem, um caminho inexistente, ao utilizar o atributo onError, eu acabo conseguindo executar um código JavaScript, porque esse erro vai ocorrer porque o caminho não existe. Então, se eu alterar o conteúdo agora, observem que a minha página está mostrando um código JavaScript que foi inserido pelo campo do formulário, o resultado do alert. É por isso que a propriedade innerHTML deve ser utilizada com bastante cuidado e atenção. Então, se você eventualmente tem um conteúdo vindo de um campo de formulário onde o usuário pode fornecer esse valor, não é prudente inserir esse valor
utilizando a propriedade innerHTML. Manipulando a árvore DOM, eu consigo alterar, inclusive, os estilos CSS dos elementos. Uma forma de fazer isso é usando a propriedade style do objeto. Essa forma, na verdade, altera o código CSS inline do elemento. Para alterar a propriedade CSS color, por exemplo, no JavaScript basta acessar o no.style.color. Então é criado a propriedade color no objeto correspondente à propriedade CSS. Então essa alteração, na verdade, vai inserir um código CSS inline para o elemento. Se a propriedade tem um hífen, como font family, então a propriedade lá no JavaScript, lá no objeto da estrutura DOM correspondente, ela segue o padrão camel case, ou seja, você vai colocar font family logo depois do ponto style, porém sem o hífen, mas com a primeira letra da próxima palavra em maiúsculo, font family com F maiúsculo. Por exemplo, se for background color, você pode acessar o no.style.background color sem o hífen com C maiúsculo. Aqui eu tenho um exemplo para ilustrar essa alteração de estilo CSS inline com JavaScript. Eu tenho na minha página vários artigos, representados aqui por essas caixas, e no código JavaScript eu estou utilizando o Query Selector All para ter acesso a todos os nós correspondentes a esses artigos, e dentro desse for eu associo, indico aqui um código que vai ser executado na ocorrência do evento click em cima de cada um desses artigos. Então nesse código, observem que eu tenho o artigo.style.visibility igual a hidden. Então eu estou alterando a propriedade visibility inline, colocando o valor hidden para o artigo quando houver um clique sobre o artigo. O resultado disso, quando eu clico aqui na caixinha na página, o elemento simplesmente se torna oculto. Aqui neste outro exemplo, eu quero mostrar como criar e apresentar uma janela modal utilizando apenas CSS e JavaScript. Uma janela modal é uma janela que às vezes pode ser bastante útil, porque ela aparece em cima das demais, e fica guardando uma resposta do usuário. Então aqui nesse exemplo, quando eu clico no botão Abrir Modal, reparem que o conteúdo é escurecido da página como um todo e aparece essa janela, essa parte central com uma mensagem. Olá, seja bem-vindo, um botão OK. Então esse aqui é um exemplo de uma janela modal. No meu código HTML, agora vejam como que eu implementei essa janela modal aqui no meu código HTML, utilizando CSS e JavaScript. No HTML propriamente dito, tem uma região aqui que eu criei relativa ao modal. Esse div aqui é o div correspondente à janela modal, faz uso da classe modal. Dentro desse div, eu tenho um outro elemento div, fazendo uso da classe modal content. Esse elemento div externo, ele tem a função de possibilitar o escurecimento da página como um todo. Isso é feito na classe modal. Então, olhando aqui a classe modal, eu tenho uma cor de fundo aqui preto, e como eu tenho 4 dígitos, o último dígito aqui está relacionado com a opacidade, ou seja, a transparência do elemento. Então, esse elemento modal, ele está ocupando 100% da largura e da altura, ou seja, toda a janela, e tem um posicionamento fixo. Esse elemento div interno, que faz uso da classe modal content, é responsável pela janelinha propriamente dita. Então, olhando a classe modal content, observem que eu tenho uma cor de fundo diferente, tenho uma borda, um box shadow e eu tenho um posicionamento absoluto centralizado na página. Então é aqui dentro que aparece a mensagem. Observem ainda que dentro dessa região do conteúdo do modal, representado por esse div, eu tenho um título e um botão. É um botão OK. Foi criada aqui uma classe CSS para que o botão seja apresentado de forma larga e na cor azul. Um detalhe que eu esqueci de mostrar é que na classe modal, o elemento inicialmente ele é exibido com display none, ou seja, o modal inicialmente não aparece na tela. Com o código JavaScript, eu faço essa alteração para que o modal seja então exibido. Aqui no código JavaScript, eu tenho a seleção do objeto correspondente ao div modal pela classe do elemento, e tem também aqui uma seleção do botão de fechar, que está localizado dentro do conteúdo do modal, pela classe do botão. E agora eu tenho aqui a adição de funções anônimas que vão ser executadas
quando esses botões forem acionados. Então, por exemplo, no botão abrir modal, observe que no meu código HTML eu tenho um botão com o ID button open modal. Então, nesse código JavaScript, eu faço a seleção do elemento correspondente a esse botão, usando o getElementById. Eu poderia utilizar aqui o query selector ou de outras formas. E posteriormente eu adiciono aqui uma função que vai ser executada no clique desse botão. E o conteúdo dessa função, vejam que eu estou apenas alterando a propriedade display do objeto correspondente à div do modal, que era inicialmente none, para block. Então qualquer valor da propriedade display diferente de none faz com que o elemento se torne visível. O elemento inicialmente foi colocado oculto e quando o botão for acionado, ele vai se tornar visível. Já o botão fechar, que está dentro da região de conteúdo do modal, eu tenho esse código aqui associando, uma função anônima ao clique nesse botão, que faz o quê? Simplesmente altera novamente a propriedade display do objeto modal de volta para none. Então, quando o usuário clica no botão OK do modal, ele vai ser fechado, o modal desaparece. Pessoal, da mesma forma que eu posso alterar os estilos CSS dos elementos, eu posso alterar também os atributos dos elementos HTML, manipulando a estrutura DOM. Então, normalmente, é criado para o objeto correspondente ao elemento uma propriedade de nome igual ao atributo do elemento lá na HTML. Então, por exemplo, se eu tenho um elemento, um campo de formulário input, contendo os atributos ID com o valor ID rua, name com o valor name rua e um value, no código JavaScript eu consigo acessar esses atributos e inclusive alterar o valor desses atributos. Então percebam que aqui eu tenho uma busca pelo nó utilizando o query selector, input, então tenho acesso ao primeiro nó, e posteriormente observem que eu tenho aqui const id igual a campo rua.id. Então campo rua refere-se ao nó da estrutura DOM correspondente ao input. E o id é uma propriedade do objeto que corresponde ao atributo id da HTML. Então, se eventualmente eu mudar essa propriedade, como na última linha, campo rua.name igual a novo valor. Com isso, eu vou estar alterando o respectivo atributo do HTML, do elemento HTML. Aqui eu tenho um exemplo com o objetivo de mostrar a alteração do valor de um atributo. Então, eu tenho uma imagem posicionada no meio da página. Quando essa imagem recebe o clique, a imagem é alterada. Então, vejam o código JavaScript. Eu tenho um seletor aqui para buscar o nó correspondente à imagem e, posteriormente, eu estou indicando uma função anônima que é executada quando ocorre o clique na imagem. O que está sendo feito aqui é o acesso aos atributos src, o source e o out da imagem. O this aqui faz referência ao objeto da imagem. Então, this.source fornecendo um novo valor, essencialmente eu estou alterando a imagem. Então, quando recebe o clique, a imagem é alterada. A maior parte dos atributos dos elementos pode ser acessada por meio da propriedade equivalente ao nome do atributo lá no objeto da árvore DOM. Porém, tem alguns atributos que o acesso é feito de forma diferenciada. Por exemplo, o atributo class do elemento, você vai acessar utilizando o nó.className. Então, a propriedade para o class não é simplesmente class, mas className. Quando você tem um atributo de dado personalizado, como aqui nesse exemplo, data-matrícula, uma forma de acessar o conteúdo desse atributo é colocando .dataset, e o nome do atributo sem o data. Então, nesse exemplo aqui foi .dataset.matrícula. Se você tiver como parte do nome do atributo hífens ou pontos, aí então vai entrar aquele padrão camel case. Você vai colocar nesse exemplo aqui data num matrícula, então você acessaria .dataset, num matrícula, com M maiúsculo. Uma outra alternativa seria colocar o nome do atributo entre colchetes depois de dataset. Uma outra forma de acessar o conteúdo dos atributos é por meio do método getAttribute. Então, com esse método, você consegue acessar exatamente o valor do atributo conforme ele aparece lá na HTML, na forma de uma string. Em alguns casos, esse valor vai coincidir com aquele valor da propriedade, porém, em outros casos, não. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco.
Quando você tem atributos não padronizados, por exemplo, você pode eventualmente criar um atributo de nome próprio. Então, para essas situações, você só consegue resgatar o valor do atributo utilizando o getAttribute. Você não tem automaticamente a criação de uma propriedade para esses atributos. Pessoal, aqui eu tenho um exemplo para mostrar a diferença entre acessar o atributo por meio da propriedade e por meio do método getAttribute. Aqui eu tenho um campo input type radio com o atributo checked. No meu código JavaScript, eu tenho a seleção do nó, né, usando o query selector. Posteriormente, eu estou utilizando a propriedade checked do nó. Então, o resultado dessa propriedade vai ser verdadeiro, true. Por quê? Porque a propriedade, nesse caso aqui, ela mantém um valor booleano. Já quando eu acesso pelo método getAttribute, checked, eu vou ter o valor, né, exato que o atributo mantém lá na HTML, que é uma string vazia. Nesse outro exemplo, eu tenho um título H1 contendo um código CSS inline, e no código JavaScript, né, eu seleciono o nó correspondente a esse H1. Posteriormente, eu mostro na tela a propriedade style, então título.style. O resultado disso vai ser uma informação sobre o objeto, porque style é uma propriedade do nó. Eu posso acessar, por exemplo, título.style.color. Aí seria mostrado o azul. Porém, se eu utilizar o método getAttribute, passando, né, o parâmetro style, a resposta, nesse caso, vai ser a string correspondente ao atributo style lá na HTML, ou seja, color::blue. Além do método getAttribute, eu também tenho um método setAttribute, para definir o valor do atributo. Então, se o atributo já existe, por meio desse método eu também consigo atualizar o valor do atributo. Se o atributo não existe, eu posso utilizar esse método para criar um novo atributo, né, e indicar um valor para esse atributo novo. Aqui eu tenho um exemplo de uso da setAttribute. Tem um título com o ID de identificação, e no código JavaScript eu estou utilizando o query selector para selecionar o nó correspondente a esse título, e posteriormente, né, usando título, que é o nó.setAttribute, ID e o novo valor do ID. Então eu estou mudando o atributo ID do título, né, por meio do setAttribute. Ele vai passar a ter o novo valor, novo ID do título. Aqui eu tenho um exemplo que é parecido com o que eu mostrei anteriormente, onde na minha página eu tenho vários artigos e quando eu clico no artigo, ele se torna oculto, né, ele desaparece da página. A diferença desse exemplo aqui é que ao invés de mudar, né, a propriedade CSS inline do elemento, eu estou utilizando o setAttribute para mudar o valor da propriedade class do elemento. Então aqui foi criada uma propriedade, uma classe CSS de nome oculto, alterando a propriedade visibility para hidden. E no meu código JavaScript, para cada um dos nós correspondentes a cada um dos artigos da minha página, eu estou indicando aqui então uma função anônima para o evento clique em cima desse artigo, onde eu simplesmente uso o método setAttribute, né, do objeto, do nó, correspondente ao artigo. Então eu mudo o atributo class para um novo valor oculto, ou seja, eu estou alterando o valor do atributo class, consequentemente eu estou fazendo com que o artigo passe a utilizar a classe oculto, e fazendo, consequentemente, né, a ocultação do mesmo. Então essa mudança dessa forma aqui, né, ela é mais robusta do que simplesmente alterar usando a propriedade style, que corresponde à alteração de estilo inline, como foi feito anteriormente.